Olá a todos, nessa primeira aula aqui de metodologia do ensino de física, a gente vai começar trabalhando um pouco sobre a história do ensino de física no Brasil. Então, para quem não me conhece, sou Luiz Gustavo Campo, professor do Instituto Federal do Paraná. Acho que a maioria de vocês já fez alguma disciplina comigo. Eu vou deixar a câmera desligada nessa apresentação, já que eu percebi que em alguns momentos ela ia se sobrepor à própria apresentação. Então é por isso que ela está desligada. Então, onde que a gente pode iniciar com a história dessa disciplina no Brasil, né? Com um dos primeiros colégios inaugurados no Brasil, que é o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1837. As características do ensino de física na época são essas que a gente encontra como denúncias ainda até hoje, as aulas puramente expositivas, de certa forma geral voltada para o ensino propedêutico, né? Para a continuidade dos estudos em exames de vestibular, por exemplo, e pautada basicamente em resoluções de exercícios, né? Uma das questões que se comenta sobre o ensino daquela época é a falta de discussão filosófica sobre a própria natureza do conhecimento, né? Então, se trabalhava por não se discutir essas questões de natureza do conhecimento ou por abordagem que aborde a história da ciência ou por uma outra metodologia que a gente vai ver depois, né, em outras aulas. Essa falta de discussão, né, sobre esses aspectos da própria ciência tornavam seu ensino basicamente como se ele fosse um conhecimento imutável, né? Aí, dando sequência, depois da Segunda Guerra Mundial, ali com o acirramento da Guerra Fria, né? E com o lançamento do Sputnik pelos russos, ali na década de 60, basicamente, houve uma preocupação maior pelos físicos com o ensino de física na educação básica, principalmente nos Estados Unidos, né? Isso começou lá e depois se espalhou para outros países, né? Mais ou menos nessa mesma época e basicamente por esse mesmo motivo, né? Houve esse espanto com a educação científica e com aquilo que se ensinava nas escolas. Partindo desse pressuposto, houve uma quantidade grande de movimentos de cientistas ali que tentaram produzir mudanças curriculares, né? Talvez o mais famoso é o PSSC, que inclusive foi importado para o Brasil seus materiais, né? Na década de 60, 70. Então, a atividade experimental recebeu bastante incentivo na época, a metodologia da descoberta, né, que tentava, por meio da atividade experimental, fazer com que os alunos descobrissem determinado conceito, as propostas de mudança conceitual e assim por diante, né? Então, uma das questões que talvez levou esse tipo de proposta a um certo fracasso, digamos assim, a falta de preocupação com a aprendizagem desses conteúdos, né? Então, uma das principais características deles era essa tentativa de transformar os alunos em pequenos cientistas, né? Trazer aquilo que era realizado no trabalho científico para a escola. Entretanto, não houve muita preocupação em como isso seria aprendido, né? Nenhuma teoria da aprendizagem que embasasse essas discussões. Então, essas preocupações aí da década de 50 eram uma nova proposta curricular, né? Como eu tinha comentado com vocês, ela nasce dessa insatisfação por aquela metodologia de exercícios,
que não trazia nada do que o cientista fazia para a sala de aula. E isso trouxe uma certa preocupação para a mudança curricular, que gerou essas novas propostas curriculares. Aí, na década de 60, ali, veio a nossa primeira LDB. Ela trouxe bastante essa questão de atividades experimentais, né? Ela ampliou a carga horária do ensino de ciências, a educação com preparação para o trabalho. Ela trouxe também ali dentro do regime militar essa preocupação tecnológica, né? Que inclusive colaborou bastante com o ensino de física no sentido de aumentar a carga horária e de aumentar a, os incentivos financeiros para esses projetos, né? Nessa época também a gente começou a ter um ensino, digamos, compulsório dessa do ensino profissionalizante. Isso, de certa forma, deu condições para que os primeiros cursos pré-vestibulares nascessem, né? Já que essa formação que o Estado estava dando, ela não preparava para os exames vestibular, né? Que pediam conhecimentos de todas as áreas ali. Então, uma preocupação da classe média, que via no processo de formação a nível de graduação uma maneira de manter o estado social, se produziram os primeiros cursinhos pré-vestibulares, por causa dessa de ser compulsório, digamos o que a gente tem hoje de itinerário formativo, eram compulsórios itinerários formativos de formação profissionalizante. Então, havia a classe média enxergava isso como um problema e a partir daí nasceram os cursinhos pré-vestibulares, né? A partir dessa necessidade que a classe média tinha de observar os outros conteúdos e de se preparar para a prova de exame vestibular. Ah, só que com isso, né, com a ampliação do número de vagas nas escolas, a gente começa a ter alguns problemas para a implantação desse tipo de currículo, né? Então, tanto a ampliação da escola, do número de vagas, isso leva à deteriorização das próprias condições de trabalho. Aí você acaba tendo que formar professores a toque de caixa, colocar professores que não são necessariamente daquela área de formação para trabalhar com aquele componente curricular e assim por diante, né? Porque a partir do momento que o governo criou essa obrigatoriedade, ele tem que atender, e ele vai atender com aqueles meios que ele produziu, que ele tem disponível naquele momento, e ele pode tentar compensar essa produção de profissionais, por exemplo, ao longo do tempo. Mas a princípio, essa LDB ela traz essa divisão, né? Agora é compulsório esse ensino profissionalizante em toda a educação básica da rede pública. Antes, a princípio, não era, né? Isso proporcionou a criação dos cursinhos pré-vestibulares e as dificuldades que a gente teve de implementar isso em várias regiões do Brasil, né? Obviamente, lugares com mais estrutura conseguiram implementar isso de forma mais fácil, como os Cefetes, né, que eles tinham mais dinheiro para colocar essas propostas em andamento. A nossa atual LDB, atual ali entre aspas, né, porque ela sempre vem sofrendo modificações. Vocês podem entrar na página da lei lá e vocês vão ver que existem várias modificações nela ao longo do tempo, né? Ela tem um caráter inovador, da mesma forma como a anterior tinha, né? Ela traz influências de Piaget e Vygotsky e alguns indicativos que a LDB trazia para o ensino médio, né? Uma delas é ser a última etapa da formação básica, a necessidade da formação cidadã, de formar para o trabalho e do aprender a aprender. Então, essa nova LDB ela trouxe alguns avanços, né? E a partir da LDB
tem a produção dos PCNs, que já trazia essa ideia de competências e habilidade. Então, qual que é a ideia dessa que traz tanto na LDB como no PCN de 2000, né? O saber científico ele tem essa relação tanto com a cultura, como cultura humana, né? A produção científica faz parte da cultura humana. A sua relação com a cidadania e a relação com a atuação profissional, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem algum exemplo de competência, né? Então a gente tem representação em comunicação, então, ali, compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos, compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos. A investigação e compreensão, desenvolver capacidade investigativa física, classificar e organizar. Então veja que nesses mesmos moldes aqui eles não traz necessariamente os conteúdos específicos, né? Ele traz também um conjunto de competências e habilidades que o aluno, ao final da educação básica, deve se apropriar. Então, só lembrando que se apropriar é tornar seu, né? Não é necessariamente decorar esses enunciados. Os PCNs mais, que foi uma complementação aos PCNs, né? De certa forma, havia muita dificuldade em conseguir implementar esses PCNs e o PCN+, e as orientações curriculares também continuaram mantendo essa dificuldade. Inclusive, foi um dos argumentos para a construção da BNCC, esse déficit na educação, né? Como os nossos números nunca melhoraram. Mesmo com isso que estava dizendo nesses documentos. Então, os PCNs mais vêm explicar um pouco melhor, esmiuçar um pouco mais o documento dos PCNs 2000. Então, ela traz um pouco mais de referencial teórico para o ensino específico da física, né? De forma um pouco mais clara e precisa. Então, uma das questões interessantes que ele traz agora é essa discussão acerca, de novo, né? A parâmetro curricular ele não traz a mesma coisa que o BCN, ele não trazia o que ensinar, né? Ele traria apenas as competências e habilidades que deveriam ser adquiridas pelos alunos no final da educação básica. Então, quando você faz essa pergunta, né, o que ensinar, ele perde um pouco de sentido e vem a preocupação para que ensinar determinado componente, né? Lembrando que determinado conteúdo específico da física, por exemplo, como a cinemática, sendo mais específico ainda, né? Aqueles problemas de blocos, para que ensinar aqueles problemas, né? Como que eles vão auxiliar a atingir aqueles objetivos e seguindo essas definições teóricas trazidas pelo PCN, né? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem aquele nosso problema de bloquinhos, né? De que forma que ele se contextualiza, por exemplo, em algum tema motivador para se trabalhar com esse tipo de problema. Por exemplo, a gente tem algum tema gerador, onde esses problemas de bloquinhos façam parte do entendimento sobre aquele tema gerador. Por exemplo, a gente acabou de ver, o professor trouxe uma reportagem sobre acidentes em elevadores, por exemplo. Aí vai se usar aquele tipo de problema de bloquinho para se trabalhar com os conceitos específicos ali que podem dar em elevadores. Aí seria um exemplo de para que eu vou trabalhar com esse tipo de problema, né? Ele tem relação com esse meu tema gerador mais geral. Então, de uma forma geral, esse o para que ensinar, que tipo de conteúdo que a gente vai escolher para colocar ali, ele é tão importante quanto o que ensinar. Né? Então, esse ensino também tem que partir das leis e modelos construídos pela própria física.
né? Então aqui a gente tem um modelinho para apresentar como vem nos PCNs+, né? Reconhecer, utilizar, propor modelos, aplicativos, sistemas naturais. Daí aqui, se vocês quiserem ler, vocês podem pausar o vídeo. E tem no documento também. Aí ele traz a forma de organizar os conteúdos, né? Temas estruturantes, que ele pode ser interpretado, por exemplo, com o tema gerador do Paulo Freire. O único cuidado que a gente deve ter é que o tema gerador ele parte de um problema do aluno e a gente constrói o conteúdo a partir desse problema durante o processo investigativo. Em que sentido que eu falo isso, né? O aluno ele traz o tema gerador, a gente discute ele e o professor, nesse momento, ele cria, digamos assim, o cronograma, né, de conteúdos que vão ser trabalhados para entender aquele problema. Então, e aqui, temas estruturantes, ele tem outro sentido, né? O professor que estrutura esse tema, esses temas que trabalham com aqueles conteúdos. Então, por exemplo, a gente tem esses temas estruturantes e é aquele primeiro ali, movimento, variação e conservação. A gente pode dividir ele nesse outro tipo de organização, né? Fenomenologia do cotidiano, variação e conservação da quantidade de movimento, energia, potência associada ao equilíbrio. Então a estrutura de organização muda entre temas estruturantes e o tema gerador. Tá? Então, só entender essa diferença. O tema gerador, a organização do conteúdo vem após a definição do problema. Aqui a gente tem o tema estruturante, a gente tem os temas estruturantes aqui, com os conteúdos organizados. Daí a gente constrói as problemáticas a partir dessa construção que a gente tem aqui. A partir de fenomenologia do cotidiano, que vai trabalhar com movimento, a gente trabalha com a construção da fenomenologia que a gente vai estudar. Então, ele é cinemática, por exemplo. Variação e conservação da quantidade de movimento. A gente sabe que são aqueles conteúdos ali e como que a gente vai problematizá-los na vida cotidiana. O tema gerador, a gente tem a vida cotidiana e que conteúdos que a gente vai trabalhar a partir daquilo. É um pouco diferente a estrutura. Então, orientações curriculares para o ensino médio. Então, a gente vem posterior aos PCNs+, né? Ela também vem trabalhar com a ideia de competências. Vejam que competências e habilidades não saiu do vocabulário, né? Então, para quê, né? Para quê? O aspecto intelectual, a dimensão política e a autonomia econômica. Né? O que significa cada um desses aspectos, né? Autonomia intelectual, esse pensamento independente, onde a pessoa, de forma geral, consegue pensar por si mesma, né? Mas a ideia é que ela consiga pensar a partir dos conteúdos produzidos pela cultura humana, não a partir de argumentos apenas apresentados a partir de um perfil autoritário de alguém, por exemplo. A dimensão política, ela garante a participação ativa, né, nesse processo da vida cidadã. E a autonomia econômica, né, é não esquecer que o aluno ele vai precisar trabalhar para manter sua vida, né, para conseguir comprar as coisas e para sobrevivência material. Então a educação ela também precisa se preocupar com essa questão, né, apesar de não ser apenas essa preocupação. Daqui a gente tem um quadrinho sobre o tema de radiação, por exemplo, que aparece nas orientações curriculares. Aqui uma pequena divisão, as características de como trabalhar com aquele componente. Quem quiser parar para dar uma olhada pode parar, mas tem também no documento das orientações curriculares.
Alguns enfoques apresentados nas orientações, né? Da mesma forma como o PCN traz, o PCN+, ele também traz um pouco mais de teoria, né? Um pouco mais sobre o enfoque metodológico do ensino de ciências e alguns objetivos a mais, além apenas das competências e habilidades. Então, por exemplo, ele traz CTS, aprendizagem centrada em eventos, e ele também traz história e filosofia da ciência. Então aqui ele traz um exemplo, né, de como utilizar aprendizagem baseada centrada em eventos, né, que ele pode ser tanto usado a partir de uma perspectiva CTS como em alguma outra qualquer. Né. Daqui ele está balizando a partir da ideia do CTS. O uso da história da ciência também traz, né, para enriquecer essa discussão filosófica acerca do que é ciência, o que é física, ela como um processo de construção humana, passa a opor um pouco aquela ideia lá de 1800 e alguma coisa, que era sobre a ciência por si só. Né? Os DCEs do Paraná, eles trazem também aquela estruturação do conteúdo e também traz alguns encaminhamentos metodológicos, né? Com um pouco mais de teoria. Então, ele apresenta a história no ensino de física, o papel da experimentação, a leitura no ensino de física e as tecnologias. Agora a gente vem para o nosso novo documento, né? A BNCC ela trabalha com 2 níveis gerais de competências. Ela tem são 8 ou 10 competências para a educação básica geral. Então, é para ela ser aprofundada durante o percurso da educação. E cada formação específica ali, em determinado nível de ensino, tem suas próprias competências. Então, talvez a primeira crítica que a gente possa fazer, essas são as 3 competências para ciências da natureza, é que se a gente for comparar essas 3 competências aqui com as competências apresentadas pelo próprio PCN 2000, que foi o primeiro documento que trazia essas questões, né? A gente vê uma redução bem significativa das competências e habilidades que ele traz ali, né? A gente vê essa redução. Né? Então, a competência, de forma geral, ela vai requisitar habilidades. Né? Então, a gente tem que se lembrar, aí, na questão do processo avaliativo, que a hora que a gente constrói algum tipo de avaliação, ela vai pedir algumas competências e habilidades para serem ativadas pelo aluno ali no momento da objetivação da atividade. Então, o cuidado que a gente deve ter é esse, né? De forma geral, um tipo de avaliação nunca vai ser tão preciso assim para investigar apenas uma competência e uma habilidade. Aqui alguns exemplos de habilidade, né? Esse código aí tem na BNCC também, ele é construído lá, ele é ensino médio, tem relação com o ciclo, ciências da natureza e suas tecnologias, habilidade 1, habilidade 2. Né? Então, se a gente fosse pensar nessa história, mesmo nesses documentos, a BNCC ela não traz tanta discussão teórica assim, sobre o ensino de física específico, mas ela também não fala muito sobre os componentes curriculares. Né? Ela tem bastante silêncio enquanto a isso. Inclusive até o medo da área dos educadores, porque traz a preocupação de o que as redes de ensino estadual vão fazer com essa informação agora, né? Que eles não está mais objetivamente colocado as disciplinas. Então, uma questão que a gente pode discutir é essa, né? O que será que vai acontecer? A gente vai descobrir provavelmente depois que a BNCC for efetivamente implementada nos estados, né?
Uma outra questão que a gente pode ver também, a partir dessa discussão que a gente fez, é que apesar dos documentos trazerem muitas questões inovadoras para o ensino de física, ainda há muito problema em efetivar, e eu acredito que para todos os componentes curriculares, né, efetivar essa mudança aí. Talvez tenha relação com a formação de professores, talvez tenha relação, inclusive, com a relação entre a sociedade e a escola e com as condições de trabalho do professor, né? A gente não pode ser, de certa forma, mesquinho, não, mas simplista, de achar que só melhorar as condições da escola iria melhorar, né? Porque a gente sabe que a escola precisa ter uma relação com a população que ela atende, com a população escolar. Então essa relação ela é um dos tripés, né, para que a escola funcione. Tem a relação com a formação de professores também. E tem que lembrar que essas competências e habilidades elas ocorrem na escola, né? Então tem um conjunto de outros profissionais também que trabalham lá e não são professores, que também trabalham para efetivar o alcance dessas competências e habilidades, né? Isso também é outro tipo de desafio que tem na escola. Então, o que a gente pode dizer, provavelmente, é que se talvez nenhum desses documentos a gente tenha conseguido contemplá-los devido a essa enormidade de dificuldades que a gente tem, né, para sua implementação mesmo. Então, mesmo documentos inovadores ali, como as orientações, inovadores no sentido de trazer, não todos, né, as metodologias de ensino, mesmo porque elas estão em constante desenvolvimento, né, na própria área de pesquisa, mas elas vão, vão trazendo algumas, né, que já trazem algum auxílio ao professor, inclusive nas orientações ao final do componente física tem alguns sites ali de associações científicas de pesquisa, né, que colaborariam, por exemplo, com um professor conseguir se manter atualizado sobre o tema de ensino de física. Então, talvez o que a gente deva perceber na questão de ensino de física mesmo, é a sua dificuldade como todas as outras disciplinas, né? Os desafios que ela tem, ela compartilha com a maioria das outras disciplinas. Não é porque ela vem da área de exatas que ela tem uma dificuldade, um desafio a mais, né? Para a apropriação dos alunos. Então a gente tem alguns desafios, né, a superar por aí, mas a gente percebe que esses desafios são históricos e que uma das principais problemas que a gente tem é a própria estrutura do nosso trabalho em sala de aula, né? Eu aconselho vocês a darem uma olhada nesses documentos que eu apresentei, né? Não coloquei eles na referência, apenas alguns artigos que eu acabei utilizando. Eles podem ser facilmente localizados na internet. Espero que vocês tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.